E aí, gente, aqui é o Cristiano Ômega. E bom, é exatamente a 12ª vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. O vídeo do Sepultura. Pai, por favor, não vamos todo mundo, vamos. Pai, por favor, me dá a luz pra esse vídeo dar certo, qualquer coisa, fazer alguma coisa. Faça qualquer coisa pra esse vídeo sair. Porque, meu Deus, velho, é a 12ª vez que eu estou gravando esse vídeo. Mas vamos parar de enrolação pra porcaria do negócio, porque eu não vou gravar isso de novo. Eu não vou, muito assunto, mas eu não gravo essa merda de novo. Caralho, tomou exatamente, deixa eu ver, quase 24 horas pra eu fazer, editar e não esse negócio. Mas vamos lá. Enfim, foi em Belo Horizonte, no ano de 1994, que a história do Sepultura. Vai. Eu te ajudo? Não valeu, Alexandre. Pra quem. Esse daqui é o meu irmão, vem. Mostra sua camisa desse aí. Que eu te dei. Ai. Pronto, esse daqui é meu assistente. Vai lá. Enfim. Foi em Belo Horizonte. Aqui, eu sou daqui de BH, que foda. Em 1994, que a história do Sepultura começou. Os irmãos fundadores Max e Igor Cavaleira inicialmente tinham como influência várias bandas de heavy metal, como o Black Sabbath, Van Halen, Iron Maiden, Motorhead, AC/DC, Judas Priest e, claro, o grande príncipe das trevas, Ozzy Osbourne. Eu não consigo imitar ele, não consigo. Mas enfim, após eles viajarem para São Paulo, conheceram várias outras bandas em uma loja de fitas chamadas Woodstock Discos e mudaram drasticamente de gosto após ouvirem Venom pela primeira vez. A partir daí começaram a ouvir Hellhammer, que é basicamente a mesma coisa que Celtic Frost, Creator, Sodom, Megadeth, Exodus e Exciter. Enfim. E com influências de bandas nacionais como Stress, Sagrado Inferno, Sagrado Inferno, o que eu tô aqui? Eu não tô conseguindo enxergar, peraí, marquei. Enfim, eu fiz esse roteiro que demorou bastante. E Dorsal Atlântica, foda pra caralho, eu curto demais, viu? Esse novo direcionamento seria a base para o futuro som do Sepultura, que esse som brutal, pesado pra caralho, melhor banda de metal brasileira, rapaz, foda pra caralho. Enfim, vamos começar a calmar, deixa eu pegar um copinho de água aqui, né? Não, isso daqui não é vodka. Enfim, a primeira formação do grupo era composta por Max na guitarra, o seu irmão Igor na bateria, foda pra caralho. Eu já vi os dois da Praça 7. Achava que os caras eram gigantão e tal. Mas não, eles é baixinho, eles é desse tamanho aqui, ó. Quer ver? Eu sou gigante, tenho 1,81 m. Eles batem aqui em mim, eles são desse tamanho. Daqui até o chão, velho, tá ligado? Eu tô gravando sentado. Na moral, eu acho que esse cara é gordão, gigantão, mano. Não é nada, não. Literalmente, velho. Enfim. Onde que nós paramos? Aí, tá. Paulo Júnior no baixo e Wagner no vocal. E acho que esses estão sacando, porque eles brigaram entre si e o Wagner deixou o grupo para formar o Sarcófago. Sarcófago? Que sarcófago que eu... Ih, rapaz, marca aí, galera, rapidinho. E voltamos de novo. Bom, pra quem não tá ligado nada, tá o Lucas Nunes ali, que ele é meu vizinho, tá ligado? Ele pediu pra me divulgar que ele tá vindo gravando. Não dá pra mostrar porque é um prédio, quer ver? Ai, peraí. Marca aí, ai. Puta merda. Olha a casa dele ali. Ele mora ali, ó. Quem quiser roubar o computador dele e me dá, eu aceito. Tem essas bostas dessas grades, mas não serve pra porcaria nenhuma. Enfim, ai meu Deus. Bom. E aí, valeu, muito obrigado. Enfim. Seu assistente. Obrigado, assistente. Bom, que é isso aqui, velho? Tem parece um negócio aqui. Caralho, que enrolação que eu tô fazendo. Mas é porque, velho, tá muito calor. Nem eu mais sei onde que eu parei. Enfim. Banda de rock metal que também iria marcar a história da música extrema, claro, Sarcófago, que eu também vou fazer um vídeo sobre o Sarcófago, que é do Wagner Lamoné, eu não sei o que lá o nome dele, não sei o que aconteceu, enfim.
Max torna-se um vocalista, o principal. O Max, depois da saída do Wagner, ele foi o vocalista e guitarrista. E chamaram o Gyro Games para a segunda guitarra. Enfim, aí terminou aí. Em 85, desculpa, num festival em Belo Horizonte, o Cogumelo Records contrata a banda após o dono da gravadora ter assistido a um show de Sepultura. No fim do ano, saiu o primeiro lançamento do quarteto, com o EP Bestial Devastation, gravado e produzido em apenas 2 dias, que continham canções dos também brasileiros do Overdose. Recomendo, que o Overdose é foda. Apesar de baixa qualidade de produção, o EP rendeu bons frutos, que somando a uma turnê de divulgação nacional, levou-os novamente aos estúdios para gravar um disco completo. Em novembro de 86 é lançado Morbid Visions, o melhor álbum na minha opinião deles ainda, na moral. Primeiro álbum de estúdio do Sepultura e um dos primeiros discos de death metal e meio black metal do mundo. Vale notar que nessa época os integrantes da banda ainda eram adolescentes, apesar de serem adolescentes. Desculpa, pulei, que tá sem vírgula ali. Por eles serem adolescentes, os caras já eram uma cabeça louca, entendeu? Sexo, drogas, rock and roll. Era basicamente isso, velho. Sim. Enfim. Do jeito que eu expliquei, eles eram basicamente sexo, drogas, rock and roll. Apesar desses lançamentos restritos para o Brasil, a banda começava a obter grande reconhecimento na cena underground, no cenário underground do metalcore. Claro, cena underground, puta merda. Principalmente devido ao surgimento do primeiro hit, Drops of Doom. Desse modo, a banda muda-se para a capital de São Paulo. Quem for daí, para comemorar o Sepultura, já se mudou para aí, né? Uma vez, eu acho, porque eu não sei onde eles estão agora, literalmente. Mas enfim, no início de 87, Jairo deixa a banda. Ele foi substituído pelo guitarrista paulista Andreas Kisser, famoso Andreas, hein? Que já havia feito alguns jams para o grupo, os jams com o grupo, e assim lançaram o álbum Schizophrenia, claro, no ano de 87. Foi o último com a produção da gravadora Cogumelo. O álbum refletiu uma mudança estatística voltada para um som mais thrash metal, ou seja, um som mais brutal, um som mais pesado. E enquanto mantinha os elementos no death do Morbid Visions, o Schizophrenia apresentou uma melhora na produção e na performance dos músicos. Claro, eles foram pegando mais experiência, né? E veio a ser uma sensação da crítica por toda a Europa e a América do Norte, começando a ter muito resultado para importação nesses continentes. A gravadora New Renaissance lançou o disco nos Estados Unidos. Muito requisitado para importação. O que eu fiz? Eu pulei tudo, velho. Ô louco, tá. A gravadora New Renaissance lançou o disco nos Estados Unidos. Ponto. O furor provocado pelo Schizophrenia fez com que houvesse um lançamento pirata do seu disco para a gravadora europeia, que chegou à marca de 30 mil cópias vendidas, porém, sem a banda usufruir dos direitos autorais. Rapaz. Enfim, a banda chamou a atenção da Roadrunner Records, que assinou um contrato de 7 anos com eles e lançou Schizophrenia internacionalmente, sem sequer tê-los visto pessoalmente. Com um contrato assinado com uma grande gravadora, em 1989 lançaram seu terceiro disco de estúdio, Beneath the Remains, gravado em 9 dias e produzido pelo famoso produtor de metal extremo americano Scott Burns. Apesar da quantia em dinheiro investida na produção não ser tão alta, Beneath the Remains apresentava um som bem mais limpo, ou seja, um som bem mais tranquilo. Não é tranquilo, ele era um som mais bem feito, tá ligado? Foi basicamente isso, ele era um som bem mais bem feito, com a perfeição. Por que ele foi bem feito? Eu até coloquei aqui entre aspas, velho. Porque houve o aperfeiçoamento das técnicas dos músicos e marcantes solos de guitarra. Foi por isso que ele foi um som bem mais perfeito, bem mais limpo. Este foi um álbum que provou que o Sepultura podia gerar vendas milionárias e até hoje vendeu mais de 800 mil cópias, mundo afora.
Após o lançamento, o disco acabou sendo comparado com Raining Blood do Slayer. Raining Blood! Eu não ia fazer uma pedra não. Quando sua namorada está Raining Blood, ela fica tipo End of Death. Now the road never lose. Eu vou ver se eu coloco uma edição desse vídeo porque tá legalzinho, cara. Tipo, literalmente. Sendo considerado pela revista Terrorizer como um dos 20 melhores álbuns de thrash metal de todos os tempos. Bem como ganhando lugar em sua lista dos 40 melhores de death metal. O AllMusic deu uma nota de 4.5 em 5 estrelas e disse assim: a completa ausência de música descartáveis aqui torna-se um dos discos mais essenciais um dos discos essenciais de death/thrash metal já lançados. Enfim, ponto. Já pela primeira vez, o Sepultura vai sair em turnê para fora do Brasil. Tocando junto dos alemães do Sodom, na Áustria, nos Estados Unidos e no México, aumentando sua popularidade. Essa turnê foi marcada pelos conflitos constantes entre os membros das duas bandas. Acho que foi do Sodom e do Sepultura. Ambos começam a conhecer. Se só do Sepultura fosse bom, chamaria Slipknot, porque eles começam com essa de Slipknot e de Sarcófago. E de Slayer, lógico! Slayer! Aquela camisa que eu dei pro meu irmão é do Slayer, ele merece. Apesar de escutar uns funk e tal. Mas não, eu vou converter a cabecinha dele. Vocês vão ver, contem comigo, galera. Enfim, foco. Em 1990, a banda toca em vários shows, incluindo o Dynamo Open Air Festival, com cerca de 26 mil pagantes. E conhecem Gloria Budnowski, empresário da Sacred Rage. Se eu não me engano, é essa daí que é a esposa do Max Cavaleiro, hein? Acho que é essa daí, não sei. O grupo decide tê-la também como empresário. Depois das apresentações, o Sepultura entra em estúdio para regravar Trumps of Dawn, que o Roadrunner usaria para relançar o álbum Schizophrenia remixado. Ainda no mesmo ano, a Cogumelo lança Bestial Devastation numa nova versão de Trumps of Dawn. A banda chamou a atenção por onde passou e seu nome disparou na mídia mundial. Nessa turnê, contrataram uma de suas fontes de inspiração. Eles encontraram. E também o vocalista que eu mais gosto de todos os tempos, Len Kilmister e sua banda Motorhead, que é a melhor banda do mundo. Velho, eles cruzaram o mundo de Berlim ainda na época da Guerra Fria e até conheceram o Metallica, velho. Banda muito forte na época. Literalmente, Metallica na década de 90, acho que no final de 80 para 90 e tal. Metallica foi sempre muito forte, até hoje é muito forte. Mas enfim, e tem gente que fala que Linkin Park viria o show do Metallica. Bom, não, o Metallica viria o show do Linkin Park. Claro que não, né, velho? Porra. Nada contra os fãs de Linkin Park. Mas enfim, voltando. Foi gravado nessa época o primeiro videoclipe de Sepultura. Como é que esse daqui eu não sei pronunciar direito, então eu vou ter que ler. Eine Self, exatamente. Não foi tão. Acho que eu não consigo pronunciar. Que tal qual Mass Hypnos e Benoit The Remains tornou-se um clássico da banda. Esses três se tornaram clássicos da banda. Oi? É porque agora exatamente 1h40. Marquei que eu vou pegar só um pouco, só bebo uns pouquinhos de água. Enfim, em janeiro de 1991, eles tocaram no segundo Rock in Rio para um público de mais de 100 mil pessoas. A banda havia se mudado do Brasil para Phoenix, lá no Arizona e, claro, nos Estados Unidos. Vou ficar aqui com a perna doendo, marquei, que eu tô joelho fudido. Enfim. Em 1990, obteve um empresário e gravou o álbum Arise nos estúdios Morrison, em Tampa, Flórida. Quando o disco foi lançado em 91, o Sepultura tornou-se uma das bandas de thrash death metal mais elogiadas criticamente. Na época do Arise, vendeu cerca de 160 mil cópias nas 8 primeiras semanas, ou seja, nos 2 primeiros meses, venderam mais de que 160 mil cópias. Olha pra você ver, coisa pra caralho, velho.
Ao final da turnê de divulgação, o álbum já tinha vendido mais de 1 milhão de cópias e ficou na posição 119 nos top 200 da Billboard. Como seu antecessor também, foi produzido por Scott Burns. É considerado pela maioria dos fãs, de longa data, claro, o melhor álbum do grupo. Pra mim não, pra mim é um álbum de Visions. Sempre vai ser um álbum de Visions. Claro, que Sofrendo também é muito bom, porque em segundo lugar, viu? No segundo álbum. Enfim, no mesmo ano foram lançados alguns singles como Arise, Under Siege, Rignal Eerie e Dead Embryonic Cells. Bom, logo após a apresentação no Rio, a banda promoveu um show gratuito em São Paulo, na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. O show contou com aproximadamente 40 mil pessoas, mas isso daqui eu acabei de dar uma lida aqui bem rapidinho, mas é o seguinte: algumas pessoas são tão idiotas que eles confundiram o espírito da confraternização, amigagem e tal, colegagem. E o que aconteceu? Um rapaz foi assassinado. A parte disso, o Sepultura pegou uma fama tão ruim, mas tão ruim que todo mundo, os produtores tinham medo de, fazer show e outra pessoa morrer, entendeu? Por causa de um babaca, não do cara que foi assinado, coitado, mas por causa do pessoal, do cara que matou esse tiozão aí, prejudicou todo mundo, velho. Por causa de um babaca. Naquela época, puta merda, velho. Foi o Sepultura que tava chegando no auge dele, tá ligado? Porra, foi uma coisa muito chateado. E ficou por muitos anos, velho. Eu não sei, eu não tô em média aqui, ficou bastante tempo, ficou mais de 2 anos, se não me engano, repercutindo isso. Entendeu? Aí vamos voltar ao assunto. No exterior, por sua vez, a turnê Arise foi longa e passou por lugares inéditos, como na Grécia e no Japão. Na Áustria, foi lançado o primeiro EP oficial da banda, o Third World Pussy. Na Holanda, estrearam em um festival internacional de grande repercussão, o Dynamo Open Air, para mais de 30 mil pessoas. E atraíram mais de 100 mil pessoas nas 2 apresentações feitas em estádios quando estiveram na Indonésia. Lá também foram premiados com fitas cassetes de ouro pelas boas vendas. Claro, o Sepultura estava... Não, eu acho que ele estava começando a chegar no auge dele, estava quase estourando o auge dele. Mas o Sepultura, velho, nessa época estava crescendo muito. Por isso não é a melhor banda de metal do Brasil, é o Sepultura. De BH, é claro, porque não é do que abacate? Lógico que não. Pra quem não sabe, eu já vi os caras do abacate perto, eu conversei com eles, moram lá em Birité, velho, tá ligado? É gente boa pra cara, os caras. Sem brincadeira. Eu não curti eles. Eles moram lá em Birité. Eu acho que no Facebook de um deles, eu não lembro. Eu não vou falar o nome porque, perde a graça. E os neguinhos da abacate abriram pro show do Massacration, hein? Olha aí, spoiler desgraçado, acabou. Enfim. Eles gravaram os clipes Arise e Dead Embryonic Cells e lançaram o seu primeiro home video, Understage, onde que eu tirei isso aí? Que foi gravado em Barcelona, na Espanha. Com todos esses acontecimentos ligados ao disco Arise, o Sepultura firmou seu nome no mundo afora. Aí foi quando ele estourou. Em 1992, o EP Third World Pussy é lançado. O mini-álbum tem cerca de 3 músicas ao vivo tiradas do vídeo Under Siege, live em Barcelona. Além de Drug Me, de Jailo Biafra e Dead Embryonic Cells, do disco Arise. E ainda em 92 acontece o casamento de Marcos com a empresária agora, sabe? Puta merda, sou muito foda. Relaxa, galera, tá acabando. Tá acabando de chegar na metade, né? Enfim, a essa altura, o Sepultura já era considerado uma das melhores bandas de thrash metal do mundo. Em 93, o Sepultura lança o disco Cause AD, que já possuía influências tribais, além de elementos da música industrial e hardcore punk. Ainda assim, percebeu-se que a banda ainda estava preocupada com a situação geopolítica mundial, pois pérolas como Refuse Resist e Territory estão incrustadas neste álbum, além de Manifest, que denunciava o massacre da penitenciária de Carandiru. Para quem não sabe, a penitenciária de Carandiru era quando entrou um cante policial matando os presos lá, entendeu? Ou seja, foi um negócio meio cabuloso. Enfim, foi aqui que ele tá falando, onde 111 detentos foram mortos. Aí.
Mesmo sendo cadenciado e diversificado com os antecessores, Kells AD foi um enorme sucesso. E foi um enorme sucesso, até hoje vendeu mais de 1 milhão de cópias mundo afora, além de levar o Sepultura a um patamar nunca antes alcançado por uma banda brasileira. O êxito comercial e crítico vendeu mais de 1 milhão de cópias mundo afora, além de levar o Sepultura a um patamar nunca antes alcançado por uma banda brasileira. O êxito comercial e crítico rendeu vários elogios ao LP, com o AllMusic dando ao álbum uma nota de 4,5 de 5 estrelas, considerando que Kells AD figura entre os maiores álbuns de heavy metal de todos os tempos. O Sepultura optou por um lado musical, nunca antes explorado, misturando seu som brutal com elementos de música popular, e com isso definiram a linha musical da vanguarda que se tornava sua marca registrada. O lançamento de Kells AD ocorreu em um castelo medieval na Inglaterra, e com a presença de boa parte da empresa mundial. Nessa turnê, a banda foi até Israel gravar o clipe da música Territory, também lançado como single. Este vídeo foi lançado com o melhor videoclipe do ano pela MTV Brasil, que levou a banda a Los Angeles para receber o Astronauta de Prata. Astronauta de Prata, né? O boneco de astronauta. Que você tá falando? Enfim. Outros clipes singles tirados deste álbum também foram Refuse Resist e o Slave New World, e também incluía um cover de canção The Hunt, do New Model Army. Biotech is Godzilla foi escrito por Jerry Biafra, além de uma faixa especial onde os integrantes se riam e acabam de rir e gritar. E mais uma versão de Polícia dos Titãs, disponível apenas para a versão brasileira do álbum. O single Territory foi lançado nesse mesmo ano. Ainda em 93 nasce o primeiro filho da Glória e do Max, o Zion. O Zion Cavaleiro. Acho que assim, né? Acho que é Zion Cavaleiro. Enfim, nessa turnê o Sepultura foi a primeira banda de metal da América Latina a se apresentar no tradicional festival Monsters of Rock, no Donington Park, na Inglaterra, na frente de 50 mil pessoas, quantidade igualitária do Rock in Rio, segundo Rock in Rio, quer dizer, onde Sepultura também foi atração, e também a primeira banda de Brasil a tocar na Rússia. De volta ao Brasil, a banda foi convidada a tocar no festival Hollywood Rock, só após um abaixo-assinado feito pelo fã-clube oficial brasileiro. Isso devido ao boicote por parte dos organizadores do evento, amedrontados com o incidente em São Paulo em anos atrás. Foi isso que deu merda, viu? Acho que ficou cerca de 2 anos os caras não queriam marcar show porque acham que alguém ia morrer de novo, entendeu? Enfim, o Sepultura às vezes tem uma fama muito ruim porque aconteceu essa tragédia, infelizmente. Em 94, o EP Refuse Resist é lançado. O álbum é uma espécie de coletânea com músicas ao vivo, de estúdio Drug Me, de Jerry Biafra e ainda uma música do nome Human Nature, da banda Final Conflict. O single Slave New World é lançado também. Em 94, o André se casa com Patrícia e a banda começa a compor material para o novo álbum single. No ano seguinte, o segundo videoclipe do Sepultura, o Touch Road Calls, é lançado, contendo alguns clipes da banda, trechos e entrevistas com a MTV brasileira, americana, europeia e japonesa. O vídeo contém um trecho de entrevista em que o entrevistador era nada mais, nada menos que Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, quando ele tinha o seu programa de entrevistas na rede inglesa de televisão. Ainda em 95, nasce Julia Kisser, a primeira filha de Patrícia e Andreas. E o Igor se casa com Mônica. E Igor Amadeu, seu segundo filho de Glória e Max nasce. Enfim, vamos ao rolê para falar enfim toda hora. Mas enfim. Em 96, o compacto Roots Blood Roots é lançado, contendo 4 faixas, que no caso seria Roots Blood Roots, Procreation of the Brinkett, que é um cover de uma banda de black metal chamada Celtic Frost, na época já estava como Celtic Frost, não como Hellhammer. Qual mais? Refuse Resist e Territory, também gravados ao vivo em Minneapolis, lá nos Estados Unidos. Outros singles foram lançados como Rata Marrata e Attitude. Eu não sei falar em inglês direito.
Mais tarde, no mesmo ano, sai Roots, um dos álbuns mais aguardados do ano. O disco mostrou um lado mais experimental da banda, com uma participação de Carlinhos Brau na canção de Rata Marrata e presença ao longo do disco de percussão, berimbau e várias batidas tribais. O disco contém O disco contém 2 músicas gravadas conjuntamente com os índios chavantes, Jesco e Itzai, no Mato Grosso. Tem alguma coisa lá no Mato Grosso? Não sabia. Tem Guaraná Jesus. Toma um litro de Guaraná Jesus, sabe o que você ganha de brinde? Uma baita de uma diabetes tipo 2 ou... Credo, fiquei revoltado. A música Eatery foi gravada na aldeia Pimentel Barbosa no ano de 95, às margens do Rio das Mortes, no estado do Mato Grosso. Já o restante do álbum foram feitas em Malibu, no estúdio Indigo Range, dotado de instrumentos de idade avançada e fazendo da gravação a mais crua possível. Os clipes ou singles foram Roots Blood Roots, gravado na cidade de Salvador. É dito que teve fotos de tatuagem de fanáticos pelo Sepultura como capa e contou com a participação especial da família Gracie no videoclipe Rata Marrata. Foi um clipe diferente de todos os anteriores. Não marca. Desculpa, esquece eu falei. Ponto. Parou em videoclipe, ponto. Rata Marrata foi um clipe diferente de todos os anteriores do Sepultura, feito com animação gráfica e computadorizada. A versão brasileira contém também covers do Procreation of the Wicked, do Celtic Frost, e Symphony of the Universe, do Black Sabbath, além de Look Away, escrito por Jonathan Davis, da banda Korn. A música Korn, eu vou fazer um vídeo sobre Korn também. Eu acho que tá feito, se não me engano. Enfim, em meados de 96, a banda fica sabendo dos assassinatos de Dana Wills, filho de Glória Cavaleira, e Max e Glória vão para os Estados Unidos, e o Sepultura toca em trio no Donington. Donington. Eu não entendi não. Donington 1996, com Andreas nos vocais. O grupo termina a turnê tocando no Ozzfest após cancelar 3 semanas de shows nos Estados Unidos. De acordo com a seleção de Spence G e Ed Thompson, do site IGN Music, o disco Roots está na composição de 23 dos 25 discos considerados os mais influentes do heavy metal. Aquela pausa que todo mundo acha que a internet acabou, velho. Que foda é essa? Mostrando o impacto que causou a cena do groove metal e new metal. A banda tornou-se ainda mais famosa com este lançamento, ficando como um dos maiores grupos de metal do mundo na época. O site AllMusic novamente tem uma nota de 4.5 de 5 estrelas, dizendo que o Roots consolida a posição de Sepultura como sendo uma das mais distintas e originais bandas de heavy metal de heavy metal dos anos 90. Ainda foi lançado o disco duplo de The Roots of Sepultura, no qual um dos discos conta com parte da história musical da banda e o segundo é o álbum Roots. Nossa, tá calor pra caralho, mano, você tá doido, porra. Enfim, em dezembro de 96 chega a notícia que o Max sai da banda, infelizmente. E o que aconteceu? Aconteceu quando os outros 3 integrantes em reunião decidem demitir a Glória Cavaleira do posto de empresário da banda, alegando que dava apenas espaço para seu marido. Bom, talvez seja verdade, né? Mas enfim, Max, ao contrário de antigamente, quando Sepultura aparece todos os 4 integrantes dele, e não apenas o Max, porque antes só aparecia todo o pessoal do Sepultura e o outro só aparecia o Max, tá ligado? Ou seja, ele era o centro. E com a esposa fora da banda, Max sente-se traído e resolve separar seu caminho do resto da banda. Bom, aí tem umas outras histórias aqui, uns motivos e tal. O que acontece? Aí eles têm que fazer nova formação e tal, entendeu? Então aqui só é a saída do Max, ou seja, eu falei o principal, resumi a saída do Max, porque eu não vou focar no Max, porque nessa época ele já foi formar o Soulfly. Então eu não vou focar na saída do Max.
Eu vou focar agora na nova formação. Igor, Paulo e Andreas passaram a escrever uma nova forma. Agora o baixo ganhou uma importância ainda maior como base das músicas. O Andreas assumiu nos vocais, mas nunca havia cantado antes e não sentiu vontade no pulso. Decidiram então encontrar um novo vocalista para a Sepultura. As fitas de demonstração chegaram em grande quantidade nos escritórios da Roadrunner e fizeram assim um processo de seleção. Um pequeno grupo de finalistas foi selecionado e os candidatos receberam uma fita nas quais deveriam trabalhar, inclusive escrevendo letras, antes de se encontrarem para a banda para os testes. Os testes finais aconteceram aqui no Brasil, que também foi levado enquanto a integração e a afeição entre o grupo. Desde o momento se procurava a voz e a aparência de Derek Green, que impressionou. Quando ele esteve no Brasil para os testes, sentiu-se em casa, virou palmeirense e... palmeirense. Mentira, eu sou corintiano. Que corintiano, eu sou cruzeirense. Desculpa, amor, desculpa, eu sou cruzeirense. Corintiano, isso é pra você. É porque corintiano gosta de palmeirense, não sei porquê, mas eu sou cruzeirense, já tô afirmado. Nada contra. Enfim, e se entendeu extremamente bem. A maior parte das músicas já estavam prontas, esperando a gravação dos vocais, e a banda estava sob pressão para lançar o disco. Então, em 98, o Sepultura volta com um novo single, Against, do álbum do mesmo nome, Against, mostrando todo o poder do novo vocalista Derek Leon Green, apelidado de Predador. O single foi produzido por Howard Benson, mixado por Jill Kennedy. Não sabíamos nem se devíamos usar o nome Sepultura, dizia o Igor Cavaleira, a respeito da evolução da banda. Decidimos que escreveríamos algumas músicas primeiro, e se não soasse como Sepultura, então pararíamos de usar o nome na mesma hora. Mas logo que tínhamos as músicas, vimos que tínhamos razão de manter o nome, e quanto mais tocávamos, mais confortáveis nos sentimos. O único apoio que tivemos durante todo o tempo foi tocar música. Exatamente, Várias pessoas pensavam que o Sepultura era apenas um Marx, por causa da glória. Que nós éramos apenas músicos de trás dele, diz o Andreas. Mas o Sepultura sempre foi todo mundo junto, e com a contribuição de todos para as ideias, ponto. Temos a mesma atitude, a mesma música, a mesma mensagem. A única coisa diferente é que Derek está aqui agora. Pronto. Agora, acho não. Tem mais coisa aqui que eu tô fazendo. Eu ia cortar um montão de coisa aqui, tá doido? Em maio, o Sepultura viaja para o Japão para gravar junto com a banda de percussão japonesa Kozo. É Kozo que fala. A música Kamaitachi. Do Itachi lá do Naruto. Ele é foda, viu? Eu gosto dele. E olha que eu nem gosto de mim. Uma das faixas do novo álbum. Já em abril, começava a gravação das músicas restantes, já com a participação de Derek. Em agosto, o Sepultura toca no show Barulho contra a Fome, que serviu para agariar fundos e comida para os pobres. E o segundo single da banda, Choke, é agendado para ser lançado em novembro. Sobrevivendo ao período mais difícil de suas carreiras, o Sepultura retorna às atividades e volta com seu novo álbum, Nature, que obteve baixa vendagem, mas não desanimou os integrantes. Aí que é uma boa hora para voltar à ideia de que o Sepultura concluiu Igor. Não é apenas eu, o Andreas, o Paulo ou o Derek, é a química de 4 pessoas tocando junto. Grandes palavras de Igor Cavaleiro. Em 2003, o grupo lançou o disco Roarback, dando sequência ao som groove alternativo, que incluía o cover Bullet the Blue Sky, da banda U2, amo U2. O Roarback recebeu análises melhores que as anteriores, mas as vendas ainda continuaram baixas. No fim de 2005, ganharam um CD e DVD duplo chamado Live em São Paulo, o primeiro disco ao vivo musical deles. Enfim, agora tá escrito aqui, acho que agora é o Dance 21, se eu não me engano. Acho que assim, porque é XX. Dance 21, vou colocar assim. Tanto faz, vocês entenderam. O 10º álbum de estúdio de Sepultura, Dance 21, foi lançado em 2006, baseado no livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri.
A Odisseia pelo Inferno, Purgatório e Paraíso, a qual se lançou a personagem Dante, narrado no livro, é feito musicalmente pelo som pesado da banda, sendo lançado pela gravadora CPV Records. Dentro da discografia da banda, Dante 21 figura como seu terceiro álbum temático. Eles já haviam feito um gênero de roots de 96, inspirados pela cultura brasileira e africana. E depois em Nation, de 2001, em que se flertavam com uma nação utópica. Para o guitarrista Gus Kisser, a escolha de um caminho para o disco acaba sendo necessária. Você chega a um ponto de escrever por escrever e fica sem sentido, diz o próprio Andrés. A solução do tema partiu do vocalista Derek, que puxou pela memória de estudo de A Divina Comédia nos tempos do colégio. Ideia acatada de todos voltaram à obra, principalmente Kisser, que se aprofundou no assunto. Engasguei! Porra, mano, por isso que eu sempre tomava um copinho de água. Olha que eu cantava antes, sério. Eu não tava tão gago assim, eu já reparei que eu sou um pouquinho gago. Agora deixa eu voltar porque eu já me perdi aqui, cara. Marquei. Enfim, ideia catada. Todos se voltaram à obra, principalmente Kisser, que se aprofundou no assunto. Envolvidos em trilhas para cinema, há tempos, tanto Kisser quanto o restante do Sepultura transferiram um pouco dessa experiência para o novo trabalho. A ideia era fazer a trilha para o livro, conceitua o baixista Paulo Xisto. Chamaram André Moraes, na qual era recorrente nessa trilha, para se reencarregar da orquestração do álbum, cuidando dos arranjos elaborados, que requerem instrumentos nada usados na sonoridade crua da banda, como selo e piano. E piano é foda, viu? Esses utilizados para a diferenciação, as passagens do Purgatório e do Paraíso. O baterista Igor Cavaleira Ai, caralho, tá calor demais, velho. Você tá doido? Ih, meu cabelo tá saindo. Agora que eu tô de óculos escuros, porque calor. Eu tô exatamente assim, ó. É porque é o seguinte, aquela luz ali não dá pra ver, mas ela tá ali na minha cara, entendeu? Ou seja, tá atrapalhando muito. E eu não mostro o óculos só. Marquei. Tem que limpar, né, velho? Sei lá, eu não gosto de ficar com óculos sujo. Ui! Calor do limão, só pode. Enfim. O baterista... Ó, tô até colocando minha perna aqui. O baterista Igor Cavaleira aparece nos créditos, mas decidiu abandonar a banda antes do início do turnê, sendo substituído temporariamente por Roy Mayorga. Em seu lugar entrou Jam Donabella. Segundo Kisser, a saída de Igor não foi tão traumática quanto a de Max, porque ele já havia dividido com os demais. Seu desejo de sair de Sepultura... com os demais. Seu desejo de sair de Sepultura, até aqui as palavras do Xisto. A gente estava esperando isso acontecer. Ele não estava demonstrando interesse em se dedicar ao turnê. Com esse álbum, a banda fez uma turnê mundial por onde tocou pela primeira vez na Índia. Essa turnê da banda, feita para a divulgação do álbum Dante 21, passou por diversos países da Europa, da América do Norte e da América Latina, totalizando mais de 100 shows. Em 2007, o grupo foi atração de alguns festivais do Brasil, como o April Pro Rock e em Recife e Porão do Rock. Em Brasília em Brasília também. Porão do Rock em Brasília. Ponto. Com Dante 21, a banda conseguiu um disco de ouro no Chipre. No Chipre. Acho que assim fala. Agora, a banda foi um dos convidados de destaque do Grammy Latino de 2008, em 3 de novembro. Eles cantaram um cover de Garota de Ipanema, uma canção chamada We've Lost You. O André disse em 2007 que a banda já estava planejando um novo álbum de estúdio, que seria para ser lançado em 2009, sendo o primeiro sem o Igor. Como afirmou na sua página do MySpace, este seria um conceito de álbum intitulado Alex, baseado na obra A Laranja Mecânica. Esse filme não sei se é um livro ou um filme, sei que tá Laranja Assassina, alguma coisa assim. Não, a Laranja Irritante é um desenho que eu tô ligado. Eu não lembro, senão eu acaba falando merda. O álbum foi gravado no estúdio Estrela em São Paulo, com o produtor Stanley Soares.
lançado no início de 2009. Foi o primeiro disco sem algum dos irmãos Cavaleira. Em janeiro de 2010, olha, eu tinha 9 anos. Mentira. Não, eu tava com 8, ia fazer 9. A banda deu suporte ao Metallica em um dos shows no estádio do Morumbi, na capital paulista, para um público de 100 mil pessoas. Em abril do mesmo ano, tocaram em Kuklik Park, é um bagulho todo estranho aqui, tá doido? Em Istambul, né? E em agosto visitaram o Reino Unido para tocar no Heavy Music Festival, próximo ao Folkestone. Exatamente, o grande Folkestone. Engasguei. Kairos foi lançado em 2011, é o 12º álbum de Sepultura. O álbum foi distribuído pela Nuclear Blast e produzido pelo guitarrista Roy Z, considerado um dos melhores produtores de metal da atualidade. Kairos possuía um som mais pesado e cru que seus antecessores, e foi muito bem recebido pela crítica especializada, sendo aclamado por alguns como um álbum que colocou Sepultura no eixo. Entre aspas. Chegou a ficar no top 100 de alguns países europeus e asiáticos e vendeu mais de 2.600 cópias nos Estados Unidos nas primeiras semanas de lançamento. O grupo francês Les Timbres do Bronx participou do álbum na faixa Struct Violence. O álbum também conta com covers de Just One Fix da banda de metal Industrial Ministry e Firester do The Prodigy com uma faixa bônus. The Prodigy não é um rapper que apareceu na Vovozona, tal pai, tal filho, que era filho da Vovozona? Acho que é esse que é o The Prodigy, eu vou procurar depois. No dia 16 de abril de 2011, a banda fez uma apresentação na Estação de Luz de seus clássicos, acompanhada da Orquestra Experimental de Repertório. Arranjos criados por Alex, que eu não vou falar no seu sobrenome dele, e produzidos pelo maestro James Malouf, em uma iniciativa de apoio à preservação do pau-brasil. Isso aí é história, viu, galera? Quem quiser usar isso aí em trabalho de história, pode. Essa apresentação irá virar um CD e DVD. Ainda em 2011, o baterista Gianni Donatella deixa a banda, alegando procurar rumos diferentes em sua carreira, sendo substituído pelo baterista prodígio Eloy Casagrande, que ele tocou com a banda velho, com o Padre Fábio de Mello, que tava André Leite no vocal, o Padre Fábio de Mello cantando o refrão, e o Eloy Casagrande na bateria, lógico. Que ingressou à banda aos 21 anos, idade que Igor Cavaleira gravaram a Rise. Com a Eloy, a banda terminou a turnê e a divulgação do Kairos. Bom, já está acabando, falta só mais uma parte, falta acho que 3 parágrafos. Né? Na edição de 2013 do Rock in Rio, o Sepultura tocou 2 vezes. Uma no dia 19 de setembro de 2003, claro, no Palco Mundo, e ao lado da Timbres do Bronx. A segunda apresentação foi no dia 22 de setembro. Dessa vez foi no Palco Sunset. A banda tocou ao lado de Zé Ramalho. No espetáculo que foi chamado de Sepultura. Que viagem. O show foi bastante elogiado pela crítica e agradou ao público presente. Vale lembrar que essa parceria já havia acontecido anteriormente, quando eles gravaram a canção A Dança das Borboletas, que já faz parte da trilha sonora do filme Lisbela e o Prisioneiro, de 2003. Então eu acho que é um bom filme, que eu já vi, já passou acho que na sessão da tarde. A banda parte para Los Angeles e inicia as gravações de seu 13º álbum de estúdio caseiro do produtor Ross Robinson, que era também responsável pelo Roots. De imediato vamos lá. The mediator between Red and Hands must be the heart. Isso que eu falei, velho. The mediator between heads and hands must be the heart. Foi lançado em 25 de outubro de 2003 e conta com uma sonoridade ainda mais extrema, em certos pontos lembrando bandas de death metal como Morbid Angel e Behemoth. Behemoth, melhor banda de black metal. Fica comparado com Gorgoroth, né? Que é foda pra caralho. Enfim.
As letras de Kisser e Green para o disco são apontadas pela crítica à ordem mundial, já visto no título tirado de uma frase de Metrópolis, em 1928. A faixa inclui covers de Nação Zumbi, Da Lama ao Caos, cantado por Kisser, e Death, em Zombie Ritual, além de ter uma participação de Dave Lombardo, ex-baterista do Slayer, em Obsessed, e as obras de estúdio State of Earth, The Age of Untested foi a faixa escolhida para o primeiro álbum. Ponto. Não, mentira. Ponto antes. The Age of the Atheist foi a faixa escolhida para o primeiro single, e a banda ainda gravou um videoclipe para a música The Vatican, que eu já escutei essa música muito boa. Em outubro de 2014, eles voltaram a apresentar-se na Nova Zelândia e na Austrália, locais onde eles jamais tinham tocado. Não, eles já tinham tocado sim, mas já tinha muito tempo, há mais de 10 anos. E no final de 2016, a banda anunciou uma turnê de 4 shows ao lado do músico Lobão, intitulada A Chamada. Em 2017, o Sepultura tocou no domingo, no Rock in Rio, com o álbum Machine Messiah, que ganhou, acho que, o melhor álbum de metal de 2017. Eu acho que uma curiosidade que eu deixei aqui notada foi que o nome de Sepultura veio de uma música que o Max e o Igor, eles estavam traduzindo do Motorhead, velho. Exatamente, traduziu a canção do Motorhead, chamava Dance of the Your Grave. Grave é a palavra anglófona para sepultura. Enfim, o vídeo foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vou postar no YouTube, porque eu já tô com o canal no YouTube. Depois é o vídeo do Pantera, do Ghost, do Behemoth. Deixem ideias aí. Vem cá despedir também, pode despedir, eu deixo. Tchau, galera. Tchau, e ele tá com a camisa do Slayer. Melhor banda do mundo. Trash meta do mundo, bora pra lá. Enfim, galera, se inscreva também no canal do meu cunhado, que é Vinícius Luiz Covers, que vai estar o link na descrição, e do Lucas Nunes, que é do meu vizinho, que também o link vai estar na descrição. Mas aquele forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau.